Análise internacional a partir de agora. No Não à Meia-Noite são nossos convidados o Mário Vaz e o Bernardo Valente. Meus senhores, boa noite. Bem-vindos. Boa noite. Obrigado por estarem connosco. Bernardo, estávamos a ver agora que os últimos ataques entre a Ucrânia e a Rússia provocaram pelo menos 27 vítimas mortais. Queres dizer que estamos longe daquilo que dizia Vladimir Putin no início da semana, de negociações? O que é que te parece? Olá, boa noite, Zé Pedro. Boa noite, Mário. Sim, parece-me que pelo menos nós também como comentadores, acho que quase todos olhamos para o dia da vitória um bocadinho como um enfraquecimento de Vladimir Putin, um enfraquecimento da Rússia, e o que Vladimir Putin faz esta semana é exatamente mostrar, bom, não só a nós que contamos pouco para o conflito, mas principalmente às hostes ucranianas que, afinal, o conflito está para durar. E, portanto, toda aquela ideia de que poderíamos ter uma negociação de paz, bom, eventualmente poderíamos ter uma negociação mediada pelos atores certos. No entanto, parece-me que neste momento continuamos tão longe como estávamos antes daquele discurso do dia da vitória. E repare-se que temos este tipo de ataques ao mesmo tempo que há uma possibilidade de termos uma reunião agora bilateral. E ao mesmo tempo, desculpa interromper-te, Bernardo, claro. Estamos a ver imagens da troca de prisioneiros, neste caso mortos. Ao mesmo tempo que vai havendo troca de prisioneiros, que há algum sinal, não sei se podemos dizer de boa fé, mas interessa aos dois lados esta troca. Sim, e houve um momento de boa fé de ambos os lados, quando o próprio Zelensky assinou um acordo protocolar relativamente aos 3 dias de paz que abrangiam o dia da vitória e que, portanto, se comprometeu também a não causar nenhum tipo de ação de disrupção relativamente àquilo que foi o desfile do dia da vitória em Moscovo, na Praça Vermelha. Por outro lado, é importante também realçar que, ao mesmo tempo que isto está a acontecer, temos agora previsto uma reunião entre Vladimir Putin e Xi Jinping, portanto, aqueles que são os dois grandes líderes do eixo da resistência. Que peso é que atribuis a essa reunião? Bom, será uma discussão que, primeiro, vamos perceber, através dessa reunião, vamos perceber o que é que foi discutido entre Trump e Xi Jinping também, portanto, o que é que Xi Jinping leva do lado americano para o lado russo. Vão discutir o Irão, porque é do interesse de ambos também que o conflito se resolva, e também do próprio Donald Trump. Portanto, sabemos que o garrote no Estreito de Hormuz é também prejudicial para a China, como é para a Rússia. No entanto, a Rússia acaba por ter aqui uma alavancagem no seu setor energético, porque a partir do momento que temos o garrote no Estreito de Hormuz, é preciso algum tipo de solução energética para o resto do mundo que não recebe esses não só combustíveis, mas fertilizantes, hidrocarbonetos e por aí fora, através do Estreito de Hormuz, e portanto a Rússia tem assumido também essa posição. E, em simultâneo, para além de termos esta reunião, temos agora um novo foco de tensão que foi noticiado hoje, um novo foco de tensão entre Vladimir Putin e os aliados europeus. E esse novo foco de tensão entre Vladimir Putin e os aliados europeus traz uma série de restrições e circunstâncias que são interessantes de discutirmos aqui, que é a possibilidade de criação de um tribunal só para crimes de guerra relativos a esta intervenção. E um tribunal que tenha também como atores principais os Estados europeus. Portanto, é primeiro uma tentativa dos Estados europeus avançarem naquilo que é a normatividade do direito internacional, porque se ouve muitas vezes os representantes europeus a falarem do respeito ao direito internacional, mas não há mecanismos para o impor. É a primeira tentativa da Europa realmente passar dessa normatividade dos valores para a normatividade escrita. E agora a grande dificuldade, e é um novo foco de tensão, claro, entre a Rússia e a União Europeia. Agora, é uma organização, um tribunal que tenha personalidade jurídica dentro do sistema internacional, será uma personalidade jurídica semelhante à que os outros tribunais têm, que hoje estão constituídos, mas esses tribunais que hoje estão constituídos, que não são este tribunal e que têm uma tradição longa, principalmente junto daquilo que são as organizações internacionais liberais, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, esses tribunais têm muita dificuldade em impor a sua jurisdição. E é isso que temos visto com Vladimir Putin, é isso que temos visto também com Netanyahu, por exemplo, e, portanto, este tribunal é interessante no sentido de há aqui um avanço da União Europeia relativamente àquilo que é o conflito na Rússia, principalmente um avanço em tentar impor o direito internacional e deixar bem assente como polo charneira assertivo da normatividade do sistema internacional, e é isso que a União Europeia também se vale muito, para além do seu mercado. Mas, por outro lado, a grande questão é também, mas como é que trazemos agora os líderes russos, os criminosos de guerra russos, para serem julgados nesse tribunal, tendo em conta que não serão reconhecidos por grande parte, esse tribunal não será reconhecido por grande parte das nações do eixo da resistência. E a Europa, Mário, quer agora contar mais, quer ter uma palavra a dizer no que diz respeito à Ucrânia, mas como é que chega à Rússia para ter
essa palavra a dizer? Eu diria que certamente não é com estas questões, como o Bernardo estava a dizer. No momento em que nós estamos na geopolítica e com o conflito da Ucrânia a decorrer, o direito internacional cada vez mais posto na gaveta, a União Europeia vem falar de direito internacional, criando a criação de um tribunal, quando nem sequer há um programa ou sequer um horizonte para a negociação de uma paz estruturada e duradoura no teatro da Ucrânia. Ainda assim, eu gostava de oferecer uma perspectiva diferente do Bernardo em relação ao que é que estes ataques russos nos podem dizer sobre o estado de alma da máquina de guerra russa. Ataques russos e a resposta ucraniana. Exatamente, precisamente. Porque a Rússia faz estes ataques após dias que, do ponto de vista das relações públicas, digamos assim, e do prestígio russo, foram altamente danosos. E nós sabemos que a Rússia tem a capacidade de fazer estes ataques estratégicos em profundidade no território ucraniano e tem feito desde o início da guerra, não com esta escala, é verdade. Mas porquê é que os faz? Porquê é que a Rússia tem agora a necessidade de os fazer? Porque no terreno, este foi o primeiro mês em que a Rússia está com uma perda líquida de território em relação aos avanços das contraofensivas ucranianas. E para ir ao ponto que mencionaste, pela primeira vez desde o início da guerra, nós se recuarmos, eu sei que nós com a nossa atualidade informativa é um bocado difícil termos essa perspectiva, mas no início da guerra a Ucrânia não podia atacar o território russo para além do que estava ocupado no território que é reconhecido internacionalmente como ucraniano. Neste momento a Ucrânia está a fazer ataques estratégicos fortíssimos, com impactos grandes na economia russa e que faz com que Vladimir Putin tenha depois aquela retórica mais assertiva, tenha necessidade de fazer estes ataques e até teve necessidade de pedir um cessar-fogo, porque a economia russa neste momento parece saudável, olhando assim de grosso modo para os números, mas esta máquina de guerra é sobretudo financiada pela indústria petrolífera russa e os números do PIB, por exemplo, russos, são muito inflacionados pelo gasto público em defesa, que a Rússia está a usar para construir tanques que depois são eliminados nas linhas da frente passado 2 semanas. Portanto, há uma destruição do capital, da formação de capital nesse sentido. Já para não falar de todos os problemas com o recrutamento, sabemos da falta de mão de obra que a economia russa tem e depois também na questão do recrutamento para as Forças Armadas também há problemas nesse sentido. Portanto, na minha opinião, a perspectiva russa não é assim tão vantajosa. Agora, do lado da Ucrânia também não é fácil desbloquear isto. Eu acho que há aqui uma grande semelhança entre o teatro do Médio Oriente e o teatro da guerra da Ucrânia, porque no fundo temos 2 grandes potências que não conseguem fazer valer a sua superioridade militar, a superioridade do seu aparato militar, porque do outro lado tem um ator que consegue resistir por via de meios assimétricos. Ou seja, estás a comparar a Ucrânia ao Irão? Sim, nesse sentido, sim, exatamente. De resistência. Exatamente, portanto, olhamos, por exemplo, o Irão consegue fazer a ameaça, consegue efetivar a ameaça sobre os territórios com o uso de drones baratíssimos que consegue usar para ameaçar, pelo menos, o tráfego marítimo. A Ucrânia, está a fazer a mesma coisa na Rússia, com mais sucesso, a atacar em profundidade as refinarias e outro tipo de alvos estratégicos, mas também... A Ucrânia que já está a atacar também zonas residenciais, não é? Ou seja, uma refinaria e também, pelo que se viu, também uma zona residencial. Ou seja, estamos a assistir, depois das promessas de Volodymyr Zelensky, de uma resposta à altura aos ataques russos, podemos falar de um novo avanço também da Ucrânia? Não Sim, só infraestruturas energéticas? Sim, a Ucrânia está a fazer o seu melhor para se fazer valer. E depois, para pegar agora aqui na questão da Europa. A Europa, mais do que falar de tribunais, nós também tivemos a discutir a questão de um possível mediador. Veio primeiro Vladimir Putin a sugerir Schroeder e depois a Europa se falou de António Costa e depois a questão de Angela Merkel. O importante para a Europa é, de facto, continuar a apoiar a Ucrânia, porque se existe hoje, nós falamos muito de autonomia estratégica, exército europeu, quando é que vamos criar um exército europeu? Já existe um exército europeu, grosso modo, que é o exército ucraniano. É um exército subcontratado, mas se há exército neste momento que está a defender os interesses europeus, é o exército ucraniano e tem que continuar a ser apoiado
pela União Europeia, porque já sabemos que os Estados Unidos, cada vez menos, podemos contar com eles, infelizmente, e, portanto, eu diria que o foco tem que ser esse. Abertura, sim, para falar com a Rússia, até porque eu já mencionei que a Europa não se pode dar ao luxo de deixar a questão da definição do futuro da arquitetura de segurança europeia nas mãos apenas de Trump a discutir com Putin e Zelensky, porque aí de certeza que vai sair algo que não nos é favorável. Mas para isso temos que ter uma postura forte, e para isso precisamos de continuar a apoiar a Ucrânia, porque a força da Ucrânia é a força da Europa. E por não sei se queres responder a uma, porque o Mário tinha aqui uma posição diferente em relação a essa questão do tribunal criado. Não, sim, e que força é que poderá ter? Não acho que seja uma posição diferente, aliás, porque eu também disse que o tribunal terá muita dificuldade em trazer os russos para o banco dos réus. Agora, a verdade é que andamos há 4 anos a discutir a autonomia estratégica, andamos há 4 anos a discutir o apoio aos ucranianos e andamos há 4 anos a discutir sanções também, e com muito pouco resultado prático. E, portanto, também acredito que a Europa, devido ao facto de não ter um exército único, devido ao facto de, a nível securitário, procurar ainda a sua autonomia, uma autonomia também que seja abrangida ou consiga abranger de alguma forma os países do flanco leste, acaba por tentar encontrar outras soluções. E a solução encontrada agora, ou a solução tentada agora, é o tribunal, que lá está também num estado muito embrionário, portanto não poderemos falar ainda sequer de um plano, podemos falar de um projeto, mas não podemos sequer falar de um plano para a implementação desse tribunal. Acho que agora também, contrariando um bocadinho o Mário no exemplo que deu relativamente ao Médio Oriente, acho que há aqui uma diferença clara, e a diferença clara é que, bom, e dando aqui um exemplo até mais da vida pessoal, passei esta semana na Letónia, e a Letónia, que portanto um dos países do flanco leste que foi parte em tempos do território soviético, e durante a conferência que tive na Letónia, a temática era muito relacionada com nós somos mais europeus do que soviéticos, portanto nós precisamos da nossa proteção, ainda por cima numa semana em que os drones ucranianos são desviados pelas forças russas precisamente para o território da Letónia, para o espaço aéreo da Letónia, embatem numas infraestruturas energéticas, isso resulta na demissão, destroem as infraestruturas, isso resulta na demissão imediata do Ministro da Defesa e, passado 3 dias, portanto ontem, demitiu-se também a Primeira-Ministra e agora há um vazio de poder na Letónia perante isto. E é claramente para os países do Báltico e para os países do flanco leste europeu uma questão existencial. O que mostra que as populações, principalmente dessas zonas, estão preocupadas com a defesa. Não, a preocupação é enorme. Porque é que é diferente do que acontece no Médio Oriente? Porque no Médio Oriente, a Letónia, a Lituânia, a Estónia do Médio Oriente estão a atacar o Irão. Ou seja, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, todos os países do mundo árabe estão a atacar o Irão. Enquanto na Ucrânia temos toda ali uma frente que vem deste passado traumático e desta má memória soviética que apoia as forças ucranianas e que apoia aquilo que, como Mário dizia, são as fronteiras europeias, porque as fronteiras da Ucrânia hoje em dia são também uma questão existencial para a Europa, porque são as fronteiras europeias. Mas a verdade, e voltando àquilo que era a temática relativa às soluções que a União Europeia pode trazer, o facto de não termos, por exemplo, Viktor Orbán, é positivo, não é? Acho que todos concordamos que é positivo, independentemente de ainda não percebermos bem qual é a linha política de Magyar e até que forma é que vai poder retirar o Estado das mãos daquele aparelho do Fidesz, mas que vinha é menos um bloqueio do Orbán, mas é menos um bloqueio. No entanto, continuamos com alguns cavalos de Troia e continuamos com algumas dificuldades que são históricas, contextuais e que vêm dos tratados da União Europeia. E essas duas dificuldades que também não permitem ou que impedem um bocadinho a autonomia estratégica por um lado, o facto de precisarmos sempre da unanimidade para definir as nossas linhas de política externa, e se quiséssemos mudar isso, tínhamos que mudar também os tratados da União Europeia, seria um pesadelo burocrático e por isso é que ainda não se tentou. E por outro lado, não termos um mecanismo de expulsão, que será também um fator que vai bloquear sempre aquilo que serão as decisões e que vai permitir que, de vez em quando, tenhamos, como Orbán fazia, tínhamos reuniões da Comissão Europeia que, passado umas horas, já se sabem no Kremlin o que é que foi discutido nas reuniões da Comissão Europeia. E estes fenómenos vão surgindo, não é? Depois de Orbán cair, no fim de semana seguinte, tivemos eleições na Bulgária, e não estou aqui a comparar a Radev a Orbán, mas já se falava que podíamos ter então aqui um novo cavalo de Troia à semelhança de Orbán. Portanto, dentro dos países de leste, para acabar o meu ponto, dentro dos países de leste, foi-se formando uma espécie de apoio russo em algumas falanges
e que a Rússia continua a ter bastante influência dentro dessas falanges, seja através de truques mais cibernéticos ou através, na prática, financiar essas campanhas, que vai permitir sempre que a Rússia, principalmente nesses países que vos falava, incluindo a Letónia, e agora provavelmente teremos novas eleições, possa ter uma palavra a dizer ou possa minar um bocadinho daquilo que é a tal autonomia estratégica europeia. Para terminarmos esta questão da Ucrânia, Putin visita Xi Jinping na próxima quarta-feira. Trará alguma coisa da China ou a China não está muito preocupada neste momento com a Ucrânia? Bem, só para responder aqui ao Bernardo, eu concordo com o que disseste. Eu, quando estava a comparar os dois teatros, estava a comparar meramente pela questão da assimetria de forças e da capacidade de negar a vitória estratégica. Concordamos a 100%. Porque de resto concordo totalmente. Agora, Putin vai à China depois de Trump. Bem, a China, e nós falamos muitas vezes da China e da Rússia como se fossem um contínuo, uma aliança inquebrável, com os interesses completamente alinhados. Isso não é necessariamente verdade. Mas há uma coordenação de objetivos estratégicos, até porque em muitos casos são coincidentes. Tanto à Rússia como à China interessa, por exemplo, a situação que temos no Médio Oriente, e vamos falar a seguir, de os Estados Unidos estarem num atoleiro. Portanto, nós falamos sempre do pivoting to Asia, nós temos a questão do afetamento de ativos militares americanos na Europa, e a resposta sempre foi: nós estamos a desafetar para ir para o Indo-Pacífico, porque é este o teatro do século XXI, onde se vai jogar a hegemonia global. Onde é que estão os ativos militares dos Estados Unidos? Onde é que estão neste momento 3 porta-aviões, salvo erro? Não sei se um já saiu. Não estão no Indo-Pacífico. Estão no Médio Oriente. E, portanto, na minha perspectiva, a China interessa tudo isto. Interessa, ainda que, sim, a China tem prejuízos com a questão do Golfo, depende muito da questão dos produtos petrolíferos do Golfo, também lhes interessa que os Estados Unidos continuem a gastar prestígio, a gastar armamento militar, a gastar capital político. E a desgastar-se, não é? Claro, interessa que isto continue e a resolver, e cada vez mais fica claro que uma resolução diplomática deste conflito terá um dedo, ou se não mesmo uma mão, de Pequim. E isto é um sinal de que a ordem mundial mudou mesmo e já não se faz nada no mundo sem uma palavra da China para além de Washington. Vamos olhar então para a China e para a visita de Donald Trump à China. Ouvíamos as declarações de Donald Trump há pouco a dizer, bem, foi uma visita histórica, trouxemos acordos comerciais. Na verdade, se existiram, não são muito conhecidos. O que é que achas que fica mais desta visita para além do ponto de vista comercial de Trump? Bem, assinando um cessar-fogo agora com o Mário e fazendo aqui o mesmo ponto que ele, que é a ideia de que, de facto, a China neste momento é a líder, ou pelo menos está a conseguir fazer aquilo que sempre quis, que é ser o líder ou a líder do sistema multilateral. Portanto, ser a potência responsável, e claro que para isso contribui muito também a atitude errática de Donald Trump constante e que faz com que agora os aliados, que foram historicamente aliados dos Estados Unidos, até recorram à China para esse multilateralismo, e um multilateralismo que sabemos que é diferente. Esta transição do sistema internacional trouxe um multilateralismo mais competitivo, não é? Trouxe um multilateralismo, fala-se do plurilateralismo e do minilateralismo, portanto, aliados que antes não se alinhavam, não conseguiam conjugar forças, não eram conluios óbvios, neste momento são, precisamente porque há um sistema em transição, e um sistema em transição onde a China se está a adaptar muito bem, até porque é a sua doutrina política de política externa do Tianxia, é mesmo isso que diz. Portanto, o mundo não está dividido em Estados-nação, como estudamos na tradição realista, não é? Não é um mundo anárquico, é um mundo sim uno e indivisível, e que o centro desse mundo uno e indivisível é Pequim, é a China. E, portanto, a China está a conseguir levar isso a bom porto, e nós percebemos aqui, relativamente a esta negociação entre Xi Jinping e Trump, que, do ponto de vista comercial, há aqui um fator interessante nesta transição, que é, percebe-se que os Estados Unidos têm muito receio de mexer as peças no que toca às cadeias de valor global que passam pela China, e ao fazê-lo, ao ter esse receio, tem que manter as relações com a China necessariamente, e a China também percebe que
é um mundo tão interligado, principalmente naquilo que concerne as tecnologias, o mercado das tecnologias, até porque a China é necessária por causa das terras raras e os Estados Unidos são necessários depois para o processo de transformação dessas terras raras no produto final. A China também precisa dos Estados Unidos para continuar a sua ascensão e, portanto, vemos que há aqui uma espécie de bloqueio mercantil, mas também diplomático de ambos os lados. E acho que foi isso que se viu. Há 2 pontos interessantes que queria fazer e passo já a bola ao Mário depois disto, que é o primeiro relativamente a Taiwan. Portanto, a partir do momento que Xi Jinping começa a reunião com Taiwan e a falar da armadilha Thucydides, ou seja, a explicar que, se calhar, o que ele quer dizer quando fala da armadilha é precisamente dizer a Donald Trump que, se calhar, os Estados Unidos têm que evitar aquilo que foi o modelo de Esparta, não é? Que perante a ascensão ateniense acabaram por entrar em práticas mais beligerantes e, portanto, o que os Estados Unidos devem fazer é aceitar que, de facto, esta transição do sistema internacional está a existir e, portanto, deixar que aconteça de forma pacífica, porque não será bom para nenhum dos dois se entrarem num conflito ou numa escalada bélica. Por outro lado, ponto também importante é a mudança de atitude protocolar diplomática de Xi Jinping e da China. Portanto, muito diferente daquilo que nos habituou, não só dos anos 70 e 80, relativamente aos encontros China-Estados Unidos, mas também até aos encontros China-Rússia, que sempre foram de uma diplomacia forte, crispada, de um líder que se mantinha muito altivo. Neste momento tivemos Xi Jinping a fazer várias referências, até, lá está, a cientistas políticos e teóricos das relações internacionais do Ocidente. Tivemos Xi Jinping a olhar para uma árvore e explicar que aquelas... É a imagem que estamos neste momento... Bom, não podia ser melhor a nível de timing. Parece que estavas a olhar. Esta imagem foi aqui também que falou, por exemplo, da visita de Vladimir Putin. Precisamente, e aproxima-se de uma destas árvores e explica que realmente nestes jardins estão árvores que são como a China, que são milenares e que não têm a necessidade de crescer e de se expandir, que se mantêm iguais há muito tempo. E, portanto, tudo isto é uma mudança também na forma de fazer diplomacia da China que me parece interessante, porque é mais um sintoma, está a reforçar a ideia de que são realmente os líderes do mundo multilateral. Taiwan foi, Mário, aquilo que disse Xi Jinping quando pergunta e se a China atacasse Taiwan, qual é que seria a posição dos Estados Unidos? Donald Trump guardou essa resposta para ele, disse-o aos jornalistas. Sim, aí tenho criticado Donald Trump em relação à sua intervenção no Médio Oriente, mas aí não há uma mudança de paradigma daquela que é a política externa norte-americana de longa data em relação a Taiwan. Penso que aí não há por onde pegar, porque os Estados Unidos não podem, estão na ambiguidade estratégica em relação a Taiwan. Não podem dizer o que é que fariam ou deixariam de fazer em relação a Taiwan. Mas é interessante que Xi Jinping tenha pegado no ponto de Taiwan e é mais um sinal que, sim, a China está cada vez mais confiante e, sim, a China tem cada vez mais uma percepção de si mesma como a potência em ascensão e, se já não em ascensão, já chegou e já consegue falar de igual para igual, pelo menos, com os Estados Unidos. Como o Bernardo falou de Thucydides, eu pego em Maquiavel, porque é interessante, pegando na metáfora do leão e da raposa. Portanto, Donald Trump chega a Pequim e tem a sua abordagem à China como leão que ruge, com exigências, tarifas, etc. Sai de Pequim com os não sei quantos Boeings, os 200 Boeings que a China compra, mais uma data de acordos comerciais, mas os grandes temas estratégicos não foram resolvidos. E a China garante-se assim que continua este estado de coisas que a China percepciona como favorável, altamente favorável ao seu futuro, porque a perspectiva chinesa em relação ao que se está a passar no mundo neste momento é que as coisas a continuarem como estão, os Estados Unidos estão só a regredir na sua posição e ainda por culpa própria, porque vão fazendo ações como as que estão a fazer neste momento no Médio Oriente. Portanto, não há... Penso que desta visita fica principalmente isso. Não há assim mais grandes coisas que possamos dizer em relação à visita. A armadilha de Thucydides, é verdade. Este encontro, penso que alivia um pouco a tensão, porque o enquadramento comercial é uma maneira de... Ter estas duas figuras só por si, juntas e a caminhar, e como dizia o Bernardo, neste ambiente até mais descontraído, a mostrar o significado de uma árvore, só por si já é um momento, e também quando vemos o presidente Xi Jinping, que vai aos Estados Unidos ainda este ano, esses momentos por si só já valem pela relação diplomática? Sim, importa principalmente para todos nós
todos o resto dos Estados do mundo, porque o futuro da ordem internacional, tudo o que nós conhecíamos desde do pós-Segunda Guerra Mundial está a ruir e é cada vez mais evidente que muito pouco ou nada sobrará do quadro de relações internacionais que nós tínhamos anteriormente. E se nós falávamos G7, agora temos que falar num G2. Existem várias potências no mundo que têm um papel a nível regional e que até em certos domínios conseguem ter uma intervenção global. Mas só existem dois fatores que conseguem, de facto, definir aquelas que são as regras do jogo no meio desta anarquia das relações internacionais, que são os Estados Unidos e a China. E, portanto, tudo o que sejam encontros que permitam estabelecer mínimos olímpicos de cooperação e de definição das regras da convivência internacional é positivo, porque aí concordo plenamente, tudo o que for uma confrontação militar em relação entre os Estados Unidos e a China seria altamente danoso para o mundo inteiro, não só para a China ou para os Estados Unidos. Mário, posso acrescentar só... Não, sim, podes acrescentar, sim. Só 2 pontos muito rápidos que exemplificam precisamente esta mudança do sistema internacional. Ponto número 1 é, agora vemos políticos, e não é a primeira vez que acontece, mas foi a vez mais visível, políticos a fazerem-se acompanhar de líderes de empresas, de CEOs e por aí fora. Portanto, isto é claramente a mostrar que agora não estamos a falar de um sistema internacional que são só os Estados que importam, estamos a falar também da influência das empresas nas negociações entre esses Estados, nas relações entre esses Estados. Mas essas influências são de agora ou já existiam e agora estão a escalar? Agora são muito mais visíveis. Agora temos os líderes das empresas como agentes diplomáticos. E pronto, e o facto de Donald Trump também se rodear pessoas que são muitos deles vindos ou que têm um passado profissional também na área dos negócios, ajuda à aceleração desse processo e, portanto, temos que olhar para empresas mesmo como a BlackRock, e aqui podemos até falar da questão da privatização da própria guerra, porque depois, estas empresas depois têm uma influência prática também naquilo que é o armamento e como esse armamento é empenhado. Recordo que os militares, quando querem usar algum tipo de armamento, têm regras de empenhamento que as pessoas que trabalham, os funcionários destas empresas, se forem para o teatro de guerra, como já aconteceu, principalmente em questões de manutenção da paz no Iraque, depois essas pessoas, esses funcionários, não têm regras de empenhamento. Portanto, não têm que cumprir necessariamente as regras do direito internacional e dos direitos humanos como os militares têm. E, portanto, isso é uma questão importante, principalmente quando eles já têm a representação diplomática, neste caso um bocadinho a reboque de Donald Trump. E, por outro lado, é o facto de, como o Mário dizia, a ambiguidade relativa a Taiwan, em que Donald Trump depois é entrevistado no avião já de regresso e diz que tomará uma decisão sobre o armamento para Taiwan. E isso é aqui clara a ambiguidade da política externa norte-americana entre aquilo que foram os anos de Nixon, que estava a cair mais para a China devido ao Paquistão e àquilo que era a mediação paquistanesa, e as 6 garantias de Ronald Reagan para o armamento de Taiwan. Bernardo Valente, Mário Vaz, obrigado pela análise.